Se não fosse a liberdade de expressão, eu não estaria aqui. Antigamente você tinha as reuniões, né, de políticos feitas em praça pública. Hoje a nossa praça pública é a internet. Se você retira essa pessoa da praça pública, ela fica inexistente. Então hoje a liberdade de expressão e a liberdade midiática, principalmente porque nós utilizamos as redes sociais para isso, faz com que nós tenhamos voz. Quando você cerceia isso, você cerceia a nossa voz. Consequentemente, você cerceia a nossa existência, né? Porque nós somos livres somente no âmbito de escolha. Então você pode escolher falar ou não falar. E quando alguém cerceia essa tua liberdade, basicamente você não tem nenhuma outra escolha mais. Existe alguma conta de algum deputado influenciador de esquerda que esteja banida? Existe algum jornalista de esquerda que tenha seu passaporte retido? Nós tivemos, durante as eleições, algum deputado de esquerda que suas contas foram banidas? A minha conta ela foi derrubada, todas as minhas contas. E até hoje eu não sei o porquê, porque eu não tenho acesso aos autos. Ou seja, basicamente veio uma ordem do Alexandre de Moraes para a plataforma, basicamente dizendo o seguinte: derrube. E nós temos esse cenário hoje, assim, praticamente no Brasil. Hoje são mais de 21 milhões de seguidores que eu tenho, somado às redes. E você percebe que há um intento muito grande de cercear essa nossa liberdade, porque hoje, através das redes sociais, nós conseguimos eleger deputados. Nós conseguimos eleger vereadores, prefeitos, nós conseguimos, inclusive, desmentir a mídia tradicional, que seria impossível as pessoas verem a realidade, se não fosse a rede social. Ou seja, se não fosse a rede social, a gente não saberia a verdade sobre a Globo, das catástrofes do Rio Grande do Sul. Nós não saberíamos se somos voluntários. Nós não saberíamos sobre, de fato, o que acontece na realidade. Então é por isso que eles querem ter um monopólio da informação. Quem controla a informação, controla tudo. A esquerda, ela tem somente um objetivo, que é o poder. E ela não importa se isso for passar por cima de cadáver, se for passar por cima de princípios, de valores, do seu próprio eleitorado. Por isso que eu digo que a esquerda, ela não é um movimento ideológico. Ela é um movimento praticamente geográfico. O PT aqui no nosso país, ele tem um propósito geográfico, que é financiar a esquerda. Seja na América Latina, seja financiar a agenda cultural da esquerda, seja financiar ditaduras, como faz com Venezuela, com Bolívia durante muito tempo. Então, se eles possuem o poder da internet, eles de fato vão conseguir calar qualquer tipo de oposição e, consequentemente, calar a verdade. Muitas das vezes. Não estou dizendo que a oposição detém um monopólio da verdade, mas a oposição faz com que tenha a livre circulação de diálogo. Se você cerceia somente um lado, você vai estar fazendo exatamente o que aconteceu nos outros demais regimes totalitários. Porque o fomento do debate faz com que você alcance a verdade. Ou seja, eles só conseguem fazer isso, quebrar totalmente a realidade das coisas, se as pessoas não tiverem contato com a realidade. É simples assim. Só que eles são tão desconexos com a realidade, eles têm tanto compromisso com a mentira, que a maneira deles se perpetuarem no poder é fazer com que todas as pessoas estejam distantes da verdade, porque de fato a verdade ela liberta. Você não tem nenhum deputado de direita na história pedindo a cassação de um deputado opositor por opinião. Você não tem na história recente do nosso país a Polícia Federal fazendo a busca e apreensão na casa de um jornalista. Nós tivemos, inclusive nos últimos 4 anos. Durante, por exemplo, digamos, o regime militar, você teve ali o controle de mídia, etc. e tudo, de vários editoriais, que a gente discorda, mas você não teve, por exemplo, o fechamento de uma rede de comunicação de um jornal como o Terça Livre. Não teve. Você não teve, por exemplo, jornalistas sendo tratados como criminosos. A ditadura ela tá sendo escalonada no âmbito judiciário, de fato. Eles utilizam a Constituição a favor deles. Porque o 142 não pode servir, porque é golpe. Mas outros artigos podem ser utilizados para poder colocar uma pessoa na cadeia. Como, por exemplo, o caso do Daniel Silveira. Como, por exemplo, o caso de inegibilidade do Jair Bolsonaro, que ele está 8 anos, o cara mais popular do Brasil, talvez um dos políticos mais populares do mundo, ele está inelegível porque ele fez uma reunião com o embaixador. Enquanto isso, a Dilma, que fez crime de responsabilidade fiscal, pedaladas fiscais, ela não perdeu os direitos políticos dela. O que nós estamos vivendo hoje é a utilização da Constituição e usando comunismo como sinônimo de democracia. Eu vejo que um fator principal, antes de qualquer tipo de ajuda internacional, é que o brasileiro precisa conquistar a sua própria liberdade.
E a nossa liberdade, ela nunca é nos oferecida e dada, ela é alcançada, ela é conquistada. A real é que as pessoas são muito mais tirânicas do que elas imaginam que são. Essa é a verdade. Nós temos diversos tirânicos no nosso país, que bastou um tirânico se colocar como de verdade um tirânico e defender a tirania, que vários outros tiranos disseram, opa, eu concordo com isso. O que nós estamos vivendo hoje não é nem de perto a democracia, por exemplo, que os Estados Unidos vivia, ou vive. Nós temos literalmente juízes da Suprema Corte falando fora dos autos, dando opiniões políticas, falando que derrotamos o bolsonarismo, fazendo entrevistas com influenciadores, como por exemplo o Felipe Neto, falando sobre fake news. Falando, por exemplo, que o Gilmar Mendes dizendo que eles têm que agradecer a eleição deles. Ou seja, é um nível tão absurdo de quebra de preceitos constitucionais que nós não podemos chamar de democracia nunca. Então, o nosso grande desafio é mostrar para as pessoas que nós estamos em uma tirania e que isso chegará nelas e que isso não é assunto da direita. Isso não é assunto da política. Isso não é assunto do Nicolas, não é assunto do Bolsonaro, não. Isso é assunto de todos nós. O que sufoca qualquer tirânico, o que sufoca qualquer antidemocracia é a voz, por mais baixa que seja. Então, o que eu tenho para dizer para todos vocês é: acreditem na tua capacidade de influência. Seja um jornalista, seja um professor, seja um aluno, não deixe com que ninguém tire dentro de você a capacidade de você lutar por aquilo que você acredita. Não, e a IFPE é essencial, é primordial, porque nós não podemos lutar sozinhos. Então o trabalho do IFPE é no sentido de você potencializar, de você dar voz aos brasileiros, de você comunicar com outros governos, e nós não temos de fato uma conexão entre os conservadores. E por muitas das vezes a gente se sente que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos.